A dica de hoje é gratuidade de justiça. Olá, aqui é Ricardo Torques, eu sou professor de processo civil e nós vamos de forma objetiva analisar as principais informações relativas a esse instituto que agora vem expresso dentro do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça, ela surge para garantir, para proteger uma garantia constitucional, a garantia do acesso ao poder judiciário. Nós bem sabemos que para você ingressar com uma ação, para que você possa também se defender, é necessário dispor de um certo montante de dinheiro. A pessoa que ingressa com ações, como regra, deverá fazer adiantamento dos valores que serão gastos, das custas, das despesas do processo. O réu, caso queira produzir uma prova pericial, por exemplo, deverá adiantar honorários do perito. Para que essa dificuldade financeira não obste o acesso ao Poder Judiciário, nós temos esse instituto sendo criado e adotado. Ele se presta, portanto, de acordo com o que eu trouxe aqui para vocês no slide, a fazer frente à insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários. Muita atenção que o benefício da gratuidade se aplica à pessoa natural, mas também se aplica à pessoa jurídica. O tratamento entre uma e outra forma, entre uma e outra situação, ela é diferente, mas ela também poderá ser estendida à pessoa jurídica que não dispuser de recursos suficientes para ingressar perante o Poder Judiciário. O questionamento que eu faço aqui na sequência é o seguinte: e se eventualmente a parte beneficiária da justiça gratuita vir a perder a ação, o que acontece? Ela será ou não condenada? Será condenada sim. A questão é a seguinte: não haverá exigibilidade enquanto ela não adquirir novamente capacidade financeira. Ela será, portanto, condenada pelo juiz na sentença, mas a exigibilidade desses valores depende do quê? De ela readquirir capacidade financeira. Caso, num lapso de 5 anos, ela não tenha condições efetivamente de pagar os valores que foram utilizados para fazer frente ao trâmite do processo e que ela foi condenada por ter pedido ação, nós teremos a prescrição e esses valores não mais serão cobrados. Mas se ela readquirir a capacidade financeira, podem ser cobrados sim perante o Poder Judiciário. Outro aspecto relevante para que nós possamos tratar aqui a respeito da gratuidade de justiça, diz respeito ao momento em que esse benefício deverá ser requerido. E isso depende da parte propriamente, ou eventualmente até de um terceiro interveniente no processo. O autor, ele formula o seu requerimento quando ele ingressa com a ação, na petição inicial. Na parte preliminar desta petição inicial, o autor, ele irá formular o benefício, irá requerer este benefício. Da mesma forma, o réu, na sua primeira manifestação e que se dá de forma regular na contestação, também fará o seu requerimento. Não obstante essas duas situações, isso é importante que eu diga que o requerimento na petição inicial ou na contestação ocorre se for uma insuficiência de recursos pré-existente ao ajuizamento da demanda. Porque se eventualmente no curso do processo a parte que tinha condições financeiras deixa de tê-lo, ela também poderá efetuar o requerimento na fase em que estiver, inclusive na fase recursal, por exemplo. No que diz respeito ao terceiro, a regra é muito semelhante, ou seja, quando ele pela primeira vez manifestar-se nos autos. Essas são, portanto, as informações iniciais em relação aqui à gratuidade. Há, entretanto, um aspecto muito importante que nós analisaremos na sequência, que é a questão, veja, da gratuidade para a pessoa natural. E aqui eu faço a distinção da pessoa natural frente à pessoa jurídica. Essas informações que trago aqui se referem à pessoa natural. E vejam, em relação à pessoa natural, quando ela formular o requerimento, nós temos uma pressuposição, de que ela não tem condições. Ou seja, se ela alega na petição inicial não tenho condições, não tenho capacidade financeira, ela gozará do benefício, a não ser que a parte contrária faça demonstração no bojo do processo de que ela sim tem dinheiro, mas está ocultando, tem dinheiro, mas não deseja pagar, não deseja adiantar as despesas. Por isso que nós temos o seguinte, que a parte contrária deverá
impugnar e fazê-lo no prazo de 15 dias. Por exemplo, o autor, ele na sua petição inicial requer o benefício. Vamos pressupor, se pessoa natural for, que ele tem direito a esse benefício que de fato não tem condições financeiras. Aí o réu, na sua contestação em sede de preliminar, poderá se defender dizendo, olha, não é bem assim. O autor nesse caso tem condições financeiras e eu trouxe aqui elementos comprobatórios de tal condição. E aí, o juiz decidirá a respeito de acordo com os elementos constantes dos autos. Não há instrução, não há dilação probatória a partir dessas alegações. Apenas as informações que são trazidas aos autos devem ser consideradas para fins de análise do magistrado. Ainda, pessoal, trata-se de um benefício de caráter pessoal, que não se estende ao litisconsorte, que não se estende ao sucessor. E isso é importante que fique bem claro aqui. Por exemplo, se nós temos uma situação de litisconsórcio passivo, um dos litisconsortes requer o benefício, não há impugnação, a impugnação é rejeitada, qual é a questão que nós temos? Nós não vamos estender esse benefício ao outro réu da ação. É um benefício de caráter pessoal, certo? Importantíssima essa informação. Na tela ainda temos mais algumas informaçõezinhas importantes. Essa é a seguinte: o recurso formulado pelo beneficiário dispensa o preparo, certo? Se dispensa as custas iniciais, o adiantamento de custas ao início, dispensará também o preparo, que nada mais é do que o valor que é exigido para que o processo, para que o recurso tramite perante os tribunais. É um pressuposto recursal o pagamento do preparo, Exceto se o recurso se tratar exclusivamente de honorários advocatícios, a não ser que o advogado também seja beneficiário. Isso aqui é interessante. Vamos supor que houve a sentença. Na sentença, a parte autora, que goza do benefício da gratuidade de justiça, teve todos os seus pedidos julgados de forma procedente. Ou seja, ela não tem interesse em recorrer. Agora, na fixação dos honorários da parte autora, do advogado da parte autora, o juiz fixa esses honorários em valor abaixo do mínimo legal. Portanto, ele sim terá a pretensão de recorrer ao tribunal para que os seus honorários sejam majorados. Nesse caso, ainda que a parte autora goze do benefício da gratuidade de justiça, o advogado deverá pagar o valor relativo ao preparo, as despesas para o trâmite deste recurso no tribunal, exceto se ele também for beneficiário ou fizer o requerimento na fase recursal. Certo? Portanto, essas são as informações, dá mais uma olhadinha na tela, no que diz respeito à gratuidade em relação à pessoa natural. Agora, em relação à pessoa jurídica, nós temos essas regras todas aplicáveis também. Só que aqui, diferentemente da pessoa natural, a pessoa jurídica, quando ela formular o requerimento, deverá demonstrar que ela não tem condições. Portanto, deverá juntar, por exemplo, o balanço da empresa, demonstrando a situação difícil da empresa, ou que por algum motivo ela está passando por uma situação desfavorável financeiramente que justifique ao magistrado a concessão. De toda forma, formulado o requerimento, trazidas as provas, a outra parte irá se manifestar e aí sim o juiz decide a respeito. A diferença que fica aqui clara para vocês, e nós encerramos essa dica, é que em relação à pessoa natural, nós iremos pressupor. No que diz respeito à pessoa jurídica, há necessidade de comprovação para que o benefício seja consentido. Portanto, essa é a nossa dica. Se você gostou, lembre de deixar o seu curtir, teça os seus comentários, faça as suas observações e, claro, continue acompanhando todas as dicas que nós postarmos aqui no nosso canal. Um forte abraço e a gente se vê numa próxima.